Empresa aérea é condenada por terceirização ilícita. Judiciário retoma atividades do segundo semestre. Saiba como é feito o cálculo do piso salarial. É hora de se aposentar? Saiba quais são os seus direitos no programa de hoje. OIT divulga novos dados sobre acidentes de trabalho no Brasil. Os números serão discutidos durante a entrevista no estúdio. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A empresa aérea Passaredo foi condenada a pagar R$100 mil por danos morais coletivos. O MPT de Brasília entrou com ação na justiça depois de constatar terceirização ilegal na empresa. Júnior Conceição trabalhou 4 anos como funcionário efetivo na área de vendas. Há 1 ano e 2 meses, recebeu uma proposta para trabalhar como promotor de vendas terceirizado. Aceitou, foi promovido a supervisor em 45 dias e não se arrepende por essa escolha. Na realidade, eu fico muito satisfeito em trabalhar numa empresa terceirizada, porque eu acho muito melhor. Você tem que se renovar, você tem que se moldar todos os dias, para mostrar sempre um diferencial para o cliente. Isso que faz, você não se acomoda, você busca algo novo. Esse é o diferencial da empresa terceirizada. A terceirização acontece quando trabalhadores são contratados para exercer atividade meio, ou seja, que não represente a função prioritária da empresa. A atividade fim é a principal prestação de serviço da empresa e não pode ser terceirizada. Nesta empresa de recrutamento e seleção, são contratados por mês cerca de 300 trabalhadores terceirizados. Eles recebem treinamento e todos os benefícios previstos em lei. Nós terceirizamos a atividade meio, para que possa ser dado um suporte naquela organização que está demandando o nosso trabalho. Nós aqui estudamos a proposta da demanda que vem e encaixamos naquilo que a gente faz dentro da legalidade. Então, realmente, eu não posso aceitar qualquer demanda que chega na minha empresa. Porque, às vezes, pode acontecer de estar procurando alguma mão de obra barata e o compromisso e a responsabilidade com a execução daquele serviço é meu. Inclusive, as consequências legais e trabalhistas ficam com a nossa empresa de terceirização. A companhia aérea terceirizava as operações de check-in e check-out, procedimentos de análise e conferência de documentos de passageiros e bagagens, embarque e desembarque de passageiros. O procurador do Trabalho, Alessandro Miranda, explica o prejuízo sofrido pelos trabalhadores. Essas atividades são atividades fins, não podem ser terceirizadas, eram terceirizadas ilegalmente e por isso a Passaredo foi obrigada a contratar esse pessoal pessoalmente. Então, as empresas fazem isso justamente para burlar a lei e burlar benefícios sociais como previdenciários, FGTS, alguns benefícios importantes que não são devidos a trabalhadores terceirizados. Por isso, a importância de combater o trabalho irregular terceirizado. O piso salarial é o valor mínimo que o trabalhador de cada categoria deve receber ao final do mês. Mas como é feito esse cálculo e por que o piso varia conforme a profissão? Veja agora na reportagem de Michele Castro. Todo profissional que trabalha recebe no fim do mês, como forma de pagamento, o salário. Os profissionais de todas as classes, sejam motoristas, professores, comerciantes, possuem um piso mínimo salarial. Se a pessoa se preparou mais, com certeza ela tem que ganhar mais. É a qualificação, ele estudou para isso, Então, eu creio que é justo. É determinado como piso o menor salário pago dentro de uma categoria profissional, formada por empregados de diversas funções no setor comum de atividade econômica. O valor pago é regional, ou seja, em cada estado, o piso mínimo de algumas profissões pode variar. O piso salarial, diferente do salário mínimo, que é nacionalmente unificado, ele pode variar de acordo com cada região. Então, isso vai depender da negociação mesmo, da força do sindicato, da representatividade desse sindicato. O piso salarial determinado para todas as profissões de todas as categorias aqui no Brasil é de R$ 642. Isso quer dizer que nenhum trabalhador que trabalhe legalmente pode ganhar menos do que esse valor.
Mas, diferentemente do salário mínimo, o piso salarial das profissões não é determinado pelo governo, e sim pelo sindicato profissional da categoria, por meio de acordo coletivo com a empresa ou por meio de uma sentença normativa, proferida pela Justiça do Trabalho. Esse piso salarial ele tem previsão na Constituição Federal, é uma garantia do trabalhador de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho desempenhado por ele. O piso salarial nunca é fixado individualmente para cada trabalhador, ele é fixado por categoria. E ele geralmente pode ser fixado ou por lei ou por normas convencionais, tipo acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ou mesmo por uma sentença normativa. Uma pesquisa publicada pelo DIEESE mostrou que em 2008 o setor de serviços teve o maior percentual de negociações que geraram pisos superiores a 2 salários mínimos, cerca de 14,4%. Os responsáveis pelo resultado são os segmentos de comunicação, bancários, transportes, segurança e vigilância, além dos serviços de saúde. No setor rural, nenhuma negociação ultrapassou 1 salário mínimo e meio. O comércio foi o segundo setor com mais negociações dentro deste patamar, 85%. A maior variação de pisos salariais está na indústria. O menor piso é de 1 salário mínimo e o maior equivale a 8,5 salários mínimos. O piso salarial mais alto foi de R$ 3.200 para engenheiros do setor metalúrgico. No Sudeste está a maior média de piso e a menor está no Norte. Segundo o estudo, o piso salarial de quem cursou uma universidade chega a ser, em média, 2,8 vezes maior que o piso daqueles que não têm diploma de nível superior. Com certeza, quem tem um estudo, uma pós, um mestrado, um aperfeiçoamento, na minha visão, deve ganhar melhor, mas deve merecer para isso. A seguir, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho iniciam atividades do segundo semestre do ano judiciário. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho retomaram esta semana as atividades do segundo semestre judiciário. No Tribunal Superior do Trabalho, a abertura do semestre judiciário foi no dia 1º de agosto. O ministro João Oreste Dallazen oficializou o início das atividades. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, participou da solenidade e comentou as principais pautas a serem trabalhadas até o fim do ano. A abertura do semestre judiciário, a abertura do ano, é sempre cercada de muita expectativa, porque as nossas demandas, as nossas ações mais importantes estão tramitando aqui no Tribunal Superior do Trabalho, em grau de recurso. Então, para nós é sempre uma expectativa muito favorável, e em especial as questões que envolvem o processo judicial eletrônico. Nós teremos reunião com o presidente em reservado, com o ministro João Oreste Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, para avançar nas nossas tratativas em relação ao processo judicial eletrônico, que já é uma realidade na Justiça do Trabalho. E se é uma realidade na Justiça do Trabalho, também tem que ser uma realidade do Ministério Público do Trabalho. Nós devemos avançar na interoperabilidade, ou seja, no acerto para que o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho consiga operar de forma absolutamente tranquila com o MPT Digital, que é o nosso projeto de desenvolvimento da área de tecnologia da informação. No mesmo dia, um termo de cooperação foi assinado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen. O objetivo do acordo é integrar os sistemas eletrônicos das duas instituições. Essa integração deve garantir agilidade na tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. Segundo o procurador do Trabalho, Maurício de Mello, a proposta é integrar os sistemas em todo o país até o final de 2012. A decisão da interoperabilidade, essa integração, já foi tomada desde 2010 e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem tomado providências nesse sentido. Mas com a assinatura desse termo de cooperação técnica, nós vamos dar os passos iniciais para a execução do projeto. Então nós vamos começar já esse mês a ter reuniões específicas para tratar disso e esperamos que até o final do ano já esteja totalmente implementada a interoperabilidade dos nossos sistemas, que vai permitir a comunicação
entre o sistema do MPT digital e o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A aposentadoria é preocupação constante da maioria dos profissionais. Em pesquisa recente, o IBOPE divulgou que 90% dos brasileiros se dizem preocupados com a situação financeira depois de se aposentar. Por isso, é preciso estar atento para não ter nenhuma surpresa ruim na hora de pendurar as chuteiras. Esse barulho irritante faz parte da vida de muita gente. Muito ruim acordar cedo com despertador. Jogar o celular na parede. Incomoda bastante. Mas, para Armando, isso é coisa do passado. O ex-bancário já está aposentado há quase 2 anos. Cumprir horários e ter uma vida cheia de rotina não faz parte do cotidiano dele. Eu tenho muito mais liberdade para fazer o que eu tenho que fazer, mas livre de horário, livre de tempo, livre de dia. Armando se aposentou aos 50 anos. Isso porque foi durante 16 anos funcionário da gráfica do banco. Como a área é considerada insalubre, ele ganhou um tempo a mais na contagem da aposentadoria. Para se aposentar, o trabalhador pode seguir 2 caminhos: a aposentadoria por idade ou a aposentadoria por tempo de contribuição. Para se aposentar por idade, os homens devem trabalhar até os 65 anos e as mulheres até os 60. Neste caso, o tempo de contribuição deve ser de 15 anos para os 2 sexos, caso tenha começado a contribuir depois do dia 25 de julho de 1991 e 14 anos, caso tenha começado a contribuir antes desta data. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, os homens precisam atingir 35 anos e as mulheres 30. Neste caso, é preciso fazer o cálculo do fator previdenciário. O fator previdenciário é uma forma, que leva em conta o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do trabalhador. O advogado conta ainda que, ao se aposentar, o trabalhador tem direito a alguns benefícios. Quando você aposenta, rescindiu o seu contrato de trabalho. Se você for próximo àquilo, você pediu demissão ou foi demitido, a aposentadoria é mais ou menos isso. Então acaba que essa questão de levantar o FGTS, tudo isso também automaticamente se aplica para o aposentado poder fazer levantamento. Até por conta do período que está se contribuindo, 30 anos, 25 anos, dependendo de cada caso, com certeza tem um valor bem razoável ali que vai poder dar uma melhorada na vida de quem está recebendo. E o dinheiro que o Armando recebeu de aposentadoria já tem destino certo. É a realização do sonho de toda a família, que é construir essa casa que já está aqui no projeto e quase saindo do papel, né, Armando? Quase saindo do papel, o que é o resumo do sonho de todos os componentes aqui da família e que eu espero que esteja pronta nos próximos anos. Mas não é só isso, não. Ele também tem outros sonhos. Eu quero aproveitar esse tempo para conhecer um pouco, esse país nosso aí que merece que a gente conheça. Mas há também quem quer seguir outra linha e continuar trabalhando. A procuradora do trabalho, Catarina von Zuber, disse que com o aumento da expectativa de vida, a tendência é que as pessoas trabalhem cada vez mais. A pessoa continua trabalhando, ela continua ganhando mais. No caso da Previdência, ela tem o teto para receber. Então, e como esse teto é baixo, dependendo do tipo do padrão de vida da pessoa, às vezes para a pessoa não vale a pena se aposentar. Então, e é um fenômeno mundial. A tendência é aumentar cada vez mais a idade limite para a aposentadoria e o tempo de contribuição também, justamente pela expectativa de vida, aumento da expectativa de vida. Organização Internacional do Trabalho divulga novos números de acidentes de trabalho no Brasil. Para comentá-los, recebemos no estúdio o procurador do trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e Brasilino Ramos, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. É daqui a pouco no Trabalho Legal. Um recente estudo divulgado pelo OIT, Organização Internacional do Trabalho, apontou uma redução de apenas 7,2% no número de acidentes de trabalho ocorridos no Brasil entre 2008 e 2010. O número passou de 756 mil em 2008 para 701 mil em 2010, com queda em 17 estados brasileiros.
mesmo com a diminuição, mudanças são necessárias para que este índice diminua ainda mais. E é aí que entra o papel das instituições públicas. Para discutir esse assunto, nós recebemos no estúdio o Procurador do Trabalho, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e o Dr. Brasilino Ramos, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Dr. Carlos, o número ainda assusta. É realmente necessário? Ações são necessárias, no caso, para que se diminua ainda mais esse índice? Sem dúvida, Márcio. Como você bem frisou, a realidade é extremamente preocupante. E como você viu, embora resultados tenham sido obtidos na diminuição desses acidentes de trabalho, ainda há muito que se avançar. Só na realidade brasileira, você já frisou alguns dados estatísticos, já nos mostram que nós temos centenas de milhares de acidentes de trabalho, mais de 700 mil a cada ano, com mais de alguns milhares também de acidentes fatais. Se formos pegar a realidade mundial, então, aí nos assustaremos ainda mais, porque nós temos mais de 300 milhões de acidentes de trabalho, nós temos mais de 2 milhões de mortes, são mais de 6.300 trabalhadores mortos por dia, em média, no mundo. Então, realmente, precisamos unir forças de todos os órgãos, todas as instituições que possam colaborar para a modificação dessa realidade. Presidente, essa união de forças que o Dr. Carlos citou agora, ela existe, na verdade, né? Apesar do número ser assustador, existe um comitê, inclusive interinstitucional, aí em todo o Brasil, que atua justamente na prevenção? Sim, Márcio. É bom que se diga que essa questão da prevenção dos acidentes do trabalho, ela passa, primeiro, pela concretização dos direitos fundamentais do trabalhador. E entre esses direitos fundamentais do trabalhador, nós podemos citar a questão da vida do trabalhador, da saúde do trabalhador, de um meio ambiente do trabalho e no trabalho saudável. E, atento a tudo isso, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, juntamente com o Tribunal Superior do Trabalho, instituíram esse programa, que é o programa Trabalho Seguro. E houve inicialmente a adesão dos Ministérios do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social e também da Advocacia Geral da União e do Ministério Público do Trabalho. Em seguida, esse programa ele é desenvolvido em nível regional. Em cada tribunal regional procura, no âmbito da sua jurisdição, celebrar termos de cooperação técnica com diversos parceiros que são entidades públicas, entidades sindicais, sindicato de trabalhadores, sindicato de empregadores, associações, como é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e em cada regional as respectivas AMATRAs, para que todos unam forças no sentido de buscar minorar essa situação que, como bem disse o Dr. Carlos Eduardo, ainda é extremamente preocupante. Doutor Carlos, a questão das políticas públicas, elas precisam ser mais eficientes ou até mesmo em questão de quantidade, mas a parceria que existe em instituições como essa do comitê pode trazer um novo gás aí para essa realidade do trabalhador brasileiro? Essas entidades, essas instituições, esses órgãos podem sim, sem dúvida nenhuma, e já estão buscando fazer isso, conjugar esforços para otimizar esses resultados. Inclusive os órgãos públicos, como você bem frisou, a questão das políticas públicas voltadas para a diminuição desses acidentes de trabalho. Claro que nosso ideal é de zerar, mas infelizmente é uma realidade que nós sabemos que é muito difícil de ser alcançada. Então, para que consigamos efetivamente diminuir de maneira drástica, para que possamos modificar de fato essa realidade lamentável. Doutor Brasilino, as políticas públicas passam pela prevenção. Qual que é a relevância, então, de se prevenir o acidente do trabalho? Márcio, estudos demonstram que cerca de 98% dos acidentes do trabalho, eles poderiam ser prevenidos. Ou seja, é válida aquela máxima onde nós dizemos o seguinte, que os acidentes do trabalho, eles não acontecem, eles são provocados.
Então, essa questão da prevenção e principalmente da mudança da cultura de toda a sociedade, de empresários, empregados, associações, no sentido de que só há solução por meio da prevenção e isso só pode vir se houver mudança da cultura, nós nos habituarmos em prevenir essas mazelas. Para que você tenha uma ideia e para que os telespectadores tenham uma ideia, no ano de 2010 foram gastos no Brasil o valor total de 70 bilhões de reais com acidentes do trabalho. Estima-se que no mundo inteiro cerca de 4% do PIB mundial é gasto em acidentes do trabalho. Carlos, bem citado aí pelo desembargador, a questão dos custos. Mesmo tendo tantos custos, ainda por parte do trabalhador existe a reclamação do problema da demora da indenização em caso de acidente de trabalho pela Justiça do Trabalho. Existem medidas eficazes, no caso, propostas também pelo Ministério Público, para agilizar esse processo de indenização trabalhista? Os membros do Ministério Público do Trabalho, quando atuam e atuam fortemente em todo o país, buscam, claro, focar sua atuação no plano coletivo. Independentemente daquelas ações individuais dos trabalhadores que foram vítimas dos acidentes. Mas também nessa atuação no plano coletivo buscamos muitas vezes indenizações por danos morais coletivos que têm tanto caráter indenizatório, muitas vezes destinado também aos trabalhadores, mas também um caráter pedagógico, mostrando que não compensa ou não pode compensar transgredir o ordenamento jurídico de forma tão vil, de forma tão veemente. Uma coisa também, Márcio, gostaria de frisar, na mesma linha do que foi muito bem abordado pelo desembargador Brasilino, a questão dos custos. Então, se as empresas ainda, os empregadores, enfim, quaisquer atores sociais, ainda que não seja por razões humanitárias, por razões voltadas para o respeito aos direitos humanos, respeito à dignidade do trabalhador, ainda que não seja por esta razão, que ao nosso ver deveria mover, sem dúvida nenhuma, todos esses atores sociais. Mas ainda que não fosse por essa, fosse tão somente por questões monetárias, valeria e vale, sem dúvida nenhuma, muito a pena investir na prevenção dos acidentes de trabalho. Esse número que o desembargador Brasilino mostrou, de 70 bilhões no ano, já é assustador. É um número que, se nós formos ver, é quase o valor do orçamento da União para 2011 para o Sistema Único de Saúde. Se eu não me engano, foi de 77 bilhões. Então, quase bate. Ainda sob esse aspecto, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena as empresas investirem cada vez mais em prevenção do que numa atuação posterior, pagando indenizações, que, sem dúvida nenhuma, a Justiça do Trabalho também já está buscando agilizar ainda mais a tramitação dessas ações, até porque nesse termo de cooperação técnica e numa resolução do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que veio a originar essas cooperações regionais, um dos objetivos é otimizar a tramitação desse processo, agilizar a sua tramitação para que o trabalhador possa efetivamente receber a sua indenização que lhe é devida com a maior brevidade possível. Desembargador, então a questão da prevenção ela é fundamental, mas a repressão existe. Não tem a menor sombra de dúvida, porque, como bem disse o doutor Carlos Eduardo, essas indenizações, elas têm um caráter também, não apenas de ser de natureza compensatória pelos danos que são causados às vítimas, ou, infelizmente, às vezes, essas indenizações são pagas, e muitas vezes, aos seus familiares, aos seus herdeiros, quando ocorre morte. Mas o objetivo não é ressarcir, não há como ressarcir o bem maior que nós temos, que é o bem da vida. Não há como ressarcir uma mutilação de um trabalhador. Há apenas uma compensação por essa dor física, por essa dor psicológica para ele ou para a sua família. Mas também existe um outro lado. Qual lado? Essas indenizações têm que ser fixadas em valor que sejam valores que venham efetivamente a inibir a reiteração dessa prática. Doutor, para a gente finalizar, a questão agora do papel do próprio trabalhador, da sociedade em geral, é fundamental também? Determina as diretrizes dentro desse processo? Sem dúvida nenhuma, isso passa desde as questões mais simples do cotidiano desse trabalhador, seja no uso
dos equipamentos de proteção individual, seja na sua postura no próprio ambiente de trabalho, de maneira preventiva. Claro que a responsabilidade é da empresa de cobrar, de fiscalizar e de acompanhar toda essa questão, todo esse processo, mas o trabalhador também pode e deve efetivamente contribuir de maneira significativa para isso. E a sociedade como um todo, como o desembargador brasileiro falou há pouco, nós precisamos de uma mudança cultural também, para mostrar a relevância dessas medidas preventivas, a relevância da busca sempre da excelência na questão do respeito à segurança, ao meio ambiente do trabalho. Muito temos, sem dúvida nenhuma, por fazer e precisamos indubitavelmente arregaçar as nossas mangas. O desafio é grande. Bom, eu conversei agora com o Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, procurador do Trabalho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e com o desembargador Brasilino Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Trabalho Legal dessa semana. Nós que agradecemos, continuamos à disposição. Muito obrigado. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!